Estava numa escola de música que se chama Groove, do Levi Miranda, era na Rua Alves Guimarães, eu tinha 13 anos de idade. E aí tinha um vídeo rolando na TV, que era um vídeo do Jaco, um show em Montreal. E aí tinha um monte de músicos, inclusive o Cuca Teixeira, que vai tocar comigo hoje, ele tava também, aí ele virou pra mim, eu trabalhava de hold do Cuca nessa época, aí ele falou: "Aí moleque, o que você acha desse baixista aí?" Eu olhei pra TV assim, eu olhei pra cima e falei: legal, né? Aí ele: "Legal? Você tá louco, porra? Esse cara é o Jaco Pastorius, pô, presta atenção, esse é o melhor baixista que já teve no planeta." Eu falei: "Ah é? Pô, legal, como é que ele chama?" Aí peguei lá, anotei. Aí eu lembro que eu tava guardando uma grana, quando eu trampava de road, pegava, né, de pouquinho em pouquinho, 5, 10, 15, 20, era o que tinha que a galera me dava de grana pra eu carregar e montar as coisas. E aí eu fui na Pops, ali na galeria, na Teodoro Sampaio, entrei e aí eu vi o Invitation do Jaco, edição japonesa. E o CD custava o dobro dos outros CDs, porque era um CD japonês, e era a grana, o CD custava, sei lá, 20, esse custava 40 e eu tinha 40 pau no bolso. E era grana, inclusive, pra comer e pra ir pra casa. Eu falei: quer saber? Comprei o disco, não tinha celular na época, peguei o disco, botei embaixo do braço, fui a pé pra casa. Cheguei em casa 1 hora e pouco depois, minha mãe preocupada, meu pai preocupado: "Pô, bicho, você chega a tal horário, chegou depois?" Eu falei: "Não, é que eu comprei esse disco aqui, pai." E aí, eu voltei a pé porque eu gastei a grana toda no CD. Meu pai olhou: "O Invitation do Jaco? Pô, que legal! Senta aí no sofá, vamos ouvir." Meu pai me fez sentar no sofá, já botou o disco, deu o play e eu ouvi o disco do começo ao final com meu pai. E meu pai cantava as músicas. Meu pai adorava esse disco. E aquilo me marcou muito, aquela imagem de, porra, o Invitation. E o cara tava numa performance ali naquele disco insuperável, assim, ele tava tocando muito bem, sonoridade, com Big Band. Aí aquilo ali abriu minha cabeça e comecei a pesquisar. Aí fui conhecer os outros trabalhos, aí conheci o Weather Report, aí chapei. Aí foi o... Esse cara, o Jaco, foi um divisor de águas. Comecei tocando bateria no coral da escola, mas tocava um pouco de violão, brincava com baixo também. Eu sempre mexi com os instrumentos, sempre gostei de música desde muito cedo, tinha muito som em casa. E eu ia em gravações com os meus pais, ou ia em show, mas resolvi tocar a sério. Acho que eu estava com 12 anos de idade, fui estudar guitarra. Até conheci o The Chicken nessa época, mas era para tocar com o pessoal da escolinha, então eu estava com a cabeça em outro lugar. Eu queria mais tocar o Plush do Stone Temple Pilots Band do que tocar o The Chicken, por exemplo, na época. E aí meu pai falou: "Pô, legal, você quer tocar? Então vai ter que estudar em outra escola, que eu quero que você toque bem." Eu falei: "Tá bom." E aí eu até tive um mês antes de começar a tocar baixo que eu quis estudar bateria, mas morava em apartamento, falei: não vou ter muito futuro aqui, porque não tenho onde estudar." Aí fui pro baixo. Minha afinada avó querida, minha avó Luísa, ela que me criou, mãe da minha mãe. Meus pais saíram para trabalhar e ela que segurou a onda toda. Eu com baixo, com esse disco do Jaco. Durante um ano, ou um pouquinho mais, eu estudei o The Chicken. Eu falei: não é que eu vou aprender a nota, eu quero aprender a emoção desse cara, porque esse cara me emocionou. Eu não quero tirar nota por nota só, eu quero tirar a corda que ele usou, eu quero tirar a postura da mão, eu quero tirar o coração do cara, porque foi a emoção dele na música que me fez querer ser um bom baixista. Eu falei: nossa, dá pra fazer isso? E aí eu só estudava o The Chicken todo dia, o dia inteiro. E aí minha avó: lindinho, tá tão bonito. Você não quer tocar outra música? Não, eu. Não, vó,
eu tenho que tocar bem essa. Minha avó não aguentava mais ouvir. Pá, da, pá, 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 da minha avó já botava a mão na cabeça. Então, o fretless eu tenho, vai, muito do Jaco, assim, o coração do Jaco tocando fretless é animal, é um negócio que me pega, me emociona muito. Meu pai tocando fretless, o Arismar, também me emociona muito, de uma maneira diferente. Ele tem uma coisa de ter um som gordo de baixo, ele pega o baixo, o som enche, é um negócio impressionante meu pai tocando. Me influenciou muito, me influencia até hoje tocando contrabaixo. E o Gary Willis, que é pra mim inacreditável também. Esse cara, são esses três caras que moram no meu coração musical, são o Jaco, o meu pai e o Gary Willis. Esses caras tocando sem traste. Lógico, tem outros, pô, o Alan Caron, pô, master, papa, delicioso de ouvir, maravilhoso. Outro cara, e um gentleman, né, uma pessoa maravilhosa. O outro cara lá, como é que ele chama agora? Esqueci o nome dele. Que eu adoro ele também, que faz um negócio com umas afinações diferentes, que dropa. Que. Cara, eu esqueci o nome dele agora. Michael Manning? Michael Manning, obrigado. Inacreditável, inacreditável. Outro, ele tem emoção. Ele tem uma. Ele conseguiu pegar o fretless e levar para um outro lado, nada a ver com o Jaco, mas com. Tem uma verdade ali dele que é louvável, muito bom. Ele é um cara impressionante, assim, a maneira que surgiu a música dele, né? Ele tirou o baixo do instrumento acompanhante, não era nem groove, era base. Então ele conseguiu juntar música latina com Motown, R&B e jazz, e tocou num grupo que fez sucesso no mundo inteiro, que era o Weather Report. O Jaco montava estádio no Japão. Então assim, foi um negócio tão impactante a música dele, que influenciou não só baixistas, assim. Lógico, tem uma série, pô, você pega Victor Bailey, Bichabona, Etienne Mbappé, todos esses caras que passaram com o Zavino, o Joe Zavino no Zavino Syndicate, tem ali uma gratidão com a música do Jaco. Aqui no Brasil a gente tem o Pipoquinha, tem coisa do Jaco, o Arthur Maia tem coisa do Jaco, o Nico Assunção tinha coisa do Jaco, meu pai tem coisa do Jaco. O Jaco foi o cara que marcou todo mundo, e até caras que não tem nada a ver com o Jaco tocando, de sonoridade ou de intenção. Você pega o Luizão Maia, ou você pega o Robinho Tavares, se você olhar, você fala, mas tem uma intenção de pulso, mas a intenção da música, acho que não só. Lógico que se você usa só o cap da ponte fechado, com o tone fechado, é uma marca muito forte, né? Som de Jaco, os caras não falam nem som de baixo, é som de Jaco, né? Timbre Jaco. Então, é muito forte, é muito expressivo, é muito marcante. Então eu acho que, como o Paul Jackson tem com o baixo Telecaster, né? Ou se não o James Jamerson, não só para essa onda, mas você pega, por exemplo, tem várias vertentes, samba, rock, pop, ele conseguiu influenciar muita gente. Você escuta hoje forró, os baixistas cheios de levada ali, Ghost Note, o som médio, aí você fala, olha só que legal, vai muito além, né? Uma coisa muito interessante que eu fiquei 1 ano e meio em Santos, morando na cidade de Santos. E aí a gente resolveu voltar para São Paulo. Eu falei, pô, eu quero voltar para São Paulo e fazer um negócio legal. Fazer um show diferente, mas um show que as pessoas gostem. Eu tinha feito esse show uma vez só, ano passado, no Jazz B. E ficou gente pra fora. E um monte de gente falou, pô, tem que rolar de novo. Poxa, não consegui assistir. Eu falei, por que não fazer um teatro legal, com um som legal, com uma banda legal? E isso surgiu principalmente porque o convidado especial do show de hoje é o Grégoire Marais, que é um gaitista suíço que mora em Nova York há 20 anos. E eu falei, pô, tem um gaitista bacana, né, que eu posso fazer isso, já que eu tocava muito com o Toots Tillmans, que é um gaitista
sensacional. E aí eu falei, pô, vai ficar muito bonito com essa turma e poder homenagear o Jaco. Aí a gente veio aqui conversar com o pessoal do teatro, eles gostaram da ideia do projeto, toparam fazer. E isso aconteceu 3 semanas atrás, foi uma coisa assim, a toca de caixa. E aí a gente começou a divulgar, botar pra frente, e uma coisa muito mágica. Eu descobri hoje, dia 23 de junho, é o dia do baixista. Aí eu falei, ô papai do céu, muito obrigado por essa feliz coincidência de poder... Eu tô me dando de presente, não é só pro público. Pra mim é muito especial, assim, eu tô num dia dos mais felizes da minha vida, de tocar na cidade que eu nasci, São Paulo, num teatro maravilhoso. Todo mundo que entrou no teatro entrou e falou, pô, que legal, cara, pô, que bom, música instrumental, uma música boa, música de qualidade, cultura, arte, com um show legal, com músicas legais, que todo mundo que curte o som do Jaco olha o setlist e fala, pô, que legal, até fiz uma promoção, fiz um bate-papo no Facebook, fiz um post, o que vocês gostariam de ouvir? E, pô, essas que estão no setlist aí são as mais ranqueadas, né? Pra coisa ficar boa, vou usar um exemplo culinário, por exemplo. A comida ser boa, todos os ingredientes têm que ser bons, a preparação tem que ser boa e tem que ser feito com amor. O cara tem que ter uma energia boa fazendo, aí você tem uma entrega de um prato que marca aquela comida que você lembra a vida inteira. A música é a mesma coisa, a vida é feita disso, né? As amizades, as parcerias, então aqui no palco, não só no palco, como fora do palco, toda a equipe técnica. Eu liguei pra todo mundo e falei, gente, a bilheteria, vamos fazer no peito, todo mundo, pô, esse show contigo, só fala a hora e a roupa que eu vou lá, vambora. Falei, pô, que legal, e fiquei escrevendo arranjo pra todo mundo. E aí eu chamei os irmãos de longa data, Cuca Teixeira na bateria. Que foi meio que o responsável, né, pela... né? Exatamente. Ele é meu irmão de música, vida, tudo. O Bruno Cardoso, de teclados, que é outro cara que é muito especial, assim, não só na música, a gente tem um relacionamento pessoal muito bacana, a gente conversa muito sobre vida, filosofia, convive, um visita o outro para tomar café, ele fica mostrando as fotos, a netinha dele tá com 1 ano, minha filha tá com 1 ano e 5 meses, então é uma coisa muito legal, assim, o relacionamento, a gente tem uma coisa muito bacana. Wilson Teixeira, de saxofone, irmão do Cuca, maravilhoso também, outro cara que vem junto com o Cuca, né? Os meus pais trabalharam com os pais do Cuca, né? Antes de eu nascer eles já se conheciam, então é uma coisa que já vem, tem uma ligação de dentro de casa que passa pra música. Trompete Daniel da Alcântara, que é outro cara que eu sou fã desde que eu lembro que eu ia assistir ele tocar, nessa época que ele já tocava com os caras, e ter ele comigo é uma honra. E a cereja do bolo, que é o meu compadre, o Grégoire Marret, que é sensacional, é uma áurea, é uma música que transcende, o cara tem muita emoção e cada nota que ele toca tem verdade, tem razão, tem emoção. Ele é o cara que não tem vergonha de chorar tocando, ele vai até... Ele toca de verdade, ele é música. E não é à toa, porque ele já fez turnê com Pat Metheny, com Herbie Hancock, você olha o release do cara, você fala, pô, Marcus Miller, Richard Bona, você fala, nossa, ganhei na loteria. E o cara, ele é compadre, ele é irmãozão de casa também, tem uma filha pequena, ele tá aqui no Brasil por 1 mês, e aí de manhã ele vai lá em casa com o carrinho, leva a filha dele, a gente põe as nossas filhas pra ficar brincando, a gente tomando café e falando da vida. E de vez em quando toca um pouco também. Então, no som Luiz Paulo Serafim, oi querido, mestre, o iluminação Pedro Altman e produção da Gisele Ventura, minha esposa, que é a responsável por fazer toda a engrenagem rodar, meu amor. É uma honra poder homenagear aqueles que a gente ama. Então, poder tocar as músicas do Jaco, para mim, é muito gratificante. Os meus discos, as minhas composições, são de música brasileira. São outras melodias, a execução no baixo é outra, e aquilo me emociona também, porque é a minha verdade, a minha história, mas eu fico tão feliz de não ter que contar uma história só, poder contar outras histórias e poder
também colocar o mesmo carinho, o mesmo amor e levar isso para as pessoas, né? Manter vivo, né? esse legado, porque acho que a música do Jaco nunca vai morrer, é que nem o Bach, o que ele fez ele vai transcender e fico feliz de poder ser visto pelo público como um cara que tem essa emoção também tocando. Eu nunca vou ter a energia dele, não busco ter a energia dele, mas eu sou muito grato por ele ter me mostrado que é possível. Ele abriu uma porta para mim e falou: aí, quem quiser passar, é só seguir aqui o caminho. O caminho não é fácil, o caminho é desafiador. Eu topei o desafio e tô colhendo assim, os frutos de ter feito essa jornada e poder tocar. É isso. Então, se você tem um sonho, você baixista, faça ele. Pega, planeja, escreve, sonha, não deixe de sonhar. Você quer tocar? Tudo que você quiser tocar, você pode tocar e vai conseguir tocar, por mais tempo que leve. É possível e é gratificante. Então, aqui, ó, isso aqui é o amor da vida. É isso que eu tenho para falar para vocês.